Fala galera, beleza? Galera do Instagram, estamos ao vivo aqui pelo Instagram do Resenha Futebol Clube nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de maio, depois de alguns jogos aí pela Copa do Brasil, em especial sobre as equipes do futebol carioca. Tivemos o Fluminense que venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0, jogando fora de casa. Tivemos o Vasco da Gama que, como diria... ou melhor, como disse Juca Kfouri, sabe lá como conseguiu um empate. Só Deus sabe explicar como o Vasco conseguiu aquele empate. Na verdade, não é só Deus que pode explicar. Quem pode explicar é o Léo Jardim, que foi o cara que verdadeiramente ali fechou o gol, também com uma boa participação, por que não, do sistema defensivo do Vasco, que parecia até uma raquete de tênis ali, espanando as bolas todas para fora, em especial o Michael nas jogadas aéreas. E também o Malvadão que venceu mais uma partida, mas segundo consta no Globoesporte.com, o torcedor rubro-negro não tem muito com o que se empolgar mediante a mais um resultado positivo com uma performance negativa do Malvadão, do rubro-negro, do Flamengo. Então vamos começar esse nosso giro falando do Flamengo. O Flamengo que no último final de semana havia perdido para o Botafogo pelo placar de 2-0, jogando no calor de 50 graus de sensação térmica no Maracanã, um jogo às 11 da manhã. Fato é que estamos aí... Esse jogo aconteceu no final do mês de abril, nós estamos aqui no início do mês de maio, já é dia 2, e normalmente nessa época não é tão quente assim, apesar da meteorologia já ter dito que teríamos uma onda de calor no Rio de Janeiro. E o Flamengo no último final de semana acabou sendo derrotado pelo Botafogo pelo placar de 2-0. Fato é, ó o Lucas aí, fato é que estava calor para os dois. E o Gabigol! E o Gabigol! Essa música vai colar, eu acho que não só pro torcedor botafoguense, mas por onde o Gabigol passar, ele vai ter que aguentar essa musiquinha aí da torcida do Botafogo. E o Flamengo havia perdido, né, para o Botafogo pelo placar de 2-0. Antes já havia perdido para o Bolívar, também jogando pela Libertadores da América. O Lucas está falando aí. Se tiver disponível, dá um sinal que a gente troca uma ideia junto. E ontem, Maracanã, jogando contra o Amazonas, uma equipe que recentemente subiu da Série C, né, para a Série B, uma equipe que é formada por muitos, o Lucas está até fazendo uma brincadeira aqui, em relação à ferramenta de trabalho do Gabigol, que o torcedor do Glorioso disse aí, eu não sei se alguém viu ou não, para falar, né, mas estão dizendo aí que o salário, como diria professor Raimundo Nonato ali da escolinha do professor Raimundo. E o Flamengo vence pelo placar de 1-0. A equipe do Amazonas, que conforme estávamos falando aqui, é formada por muitos boleiros badalados, e a torcida rubro-negra ficou num estado de decepção, num estado de muita raiva contra o Flamengo, contra os jogadores e principalmente contra o Tite. O Lucas está falando jogo apático, mas Lucas, isso está virando uma rotina, né? Eu fiz a enquete lá no grupo do Resenha, eu não sei se você participou, não sei se você já viu a mensagem, perguntando quem é o principal responsável pelo fraco futebol do Malvadão. É o Tite? São os jogadores? É a diretoria? Enfim, quem é o principal culpado, responsável, no caso aí, por essa situação? Alguns estão dizendo que é o Tite, a maioria da galera que está participando lá está dizendo que é o Tite. Time do Tite é desanimador. Lucas está dizendo que é o conjunto, né? Ou seja, a diretoria, os jogadores e o Tite. Mas fato é que o Flamengo não empolga mesmo o seu torcedor. O pessoal até brincou, né, naquela... Não sei se a galera é fã de Dragon Ball, ali na infância e adolescência a gente assistia muito, e o Majin Buu tinha aquele poder de mexer nos sorteios. Quando o Flamengo pegou o Amazonas,
isso é uma brincadeira, é claro, pô, uma mãozinha com açúcar, teoricamente, pelo poder financeiro, pelo poder bélico do Mengão, mas não foi o que nós vimos ontem. 1-0, é claro que é muito difícil dizer que o Amazonas vai ameaçar o Flamengo jogando fora de casa ou em qualquer lugar que seja o jogo. A classificação do Flamengo muito difícil será ameaçada, dificilmente será ameaçada, mas o torcedor fica com a sensação de desânimo, porque um feriado, um jogo que poderia até ser um pouco mais cedo para facilitar a volta do torcedor para casa. Lembrando que hoje é dia de trabalho, um jogo às 9h30 da noite e a equipe decepciona daquela forma, apresentando mais um futebol bastante sonso. O Lucas está dizendo, tem muito jogador soneca ali em campo, isso nós não podemos deixar de comentar. Jogar tudo na conta do Tite, pô, beleza, ele realmente é um treinador bastante pragmático, que gosta daquele jogo 1-0, no máximo 2-0, controle de jogo. O Rudi Landucci, um grande comunicador, um grande humorista, gosta até de brincar, que ele fala, volta, tá ganhando de 1-0, pede para todo mundo voltar. As brincadeiras ali do Rudi imitando o Tite. Mas o torcedor rubro-negro não quer saber disso. Eu estava falando há pouco, Lucas, com um amigo, sobre um recorte do Diego Ribas, falando como era Jorge Jesus no Mengão. Né? No recorte estava dizendo ali que ele gostava muito que a equipe pressionasse, que a equipe sufocasse o adversário, independente do resultado. Poderia estar 3-4-0. Jorge Jesus cobrava muito dos jogadores que a equipe continuasse jogando. Que descansar, vai descansar no dia de folga. Era uma das frases aí mais utilizada pelo JJ. E o nosso Adenor parece ser bastante diferente. Parece estar bastante satisfeito com os resultados. Mas nós também precisamos falar de resultado. O Flamengo jogou o Campeonato Carioca, venceu o Campeonato Carioca. Flamengo na Libertadores não está um sonho, mas depende só de si para se classificar. Empatou o primeiro jogo, Milionários, vence o Palestino no modo nota 5,5, a média para passar, perde do Bolívar, agora tem mais jogos, né, para garantir a sua classificação. Não é um grupo que vá ameaçar o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai perder, por exemplo, do Palestino na próxima rodada. Eu acho que isso aí nem o mais pessimista torcedor rubro-negro vai acreditar que isso vai acontecer. Então, assim, eu acredito que o receio do torcedor rubro-negro não é nem por esses resultados que estão chegando. O time está vivo na Libertadores, o time venceu o Campeonato Carioca, a equipe está ali numa média razoável no Campeonato Brasileiro. Estou até com a tabela aberta aqui, 7 pontos, está na 8ª colocação, o Botafogo é líder com 9, então, ou seja, o Flamengo está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Então, na cabeça do Tite, imagino eu, que ele está alcançando exatamente o que ele quer. O Lucas mandou mais uma. O Tite não é técnico para o Flamengo, mas o time todo está uma bagunça. É presidente falando M do Zico, é time preguiçoso, é técnico retranqueiro. Você percebe já, né, que o torcedor rubro-negro não está nem um pouco satisfeito. E isso foi colocado à prova ontem, quando o Maracanã, chuto eu aí de 80% a 90%, para não dizer 99,9%, chiou demais com o resultado da equipe. Mas, na cabeça do Tite, os resultados estão acima da média. Nós acabamos de provar aqui, campeão carioca, bem colocado no Brasileirão e com grandes chances aí de classificar sem sustos na Libertadores na primeira fase. Aí o torcedor vai falar assim, mas se o Bolívar confirmar os seus resultados, termina em primeiro e o Flamengo vai para segundo lugar e pega uma chave mais difícil na segunda fase. Verdade. Mas se a equipe não está conseguindo triturar adversários como Amazonas, como o próprio Nova Iguaçu na final, né, foi bastante ali pragmático. Talvez o torcedor quisesse que o Flamengo atropelasse o Nova Iguaçu nos 2 jogos, e errado não está, porque tem elenco para isso. Nova Iguaçu da 4ª divisão. O Flamengo vence o Palestino de uma forma não apontada para o céu, né, lembrando aquela brincadeira do Luxemburgo nas suas palestras.
A pipa nunca está apontada para o céu do Mengão, a pipa está sonsa. E pipa sonsa a gente sabe que não resolve muita coisa, né? A pipa tem que estar apontada para o céu e não é dessa forma que a gente vê o Mengão jogando. Então eu acredito que o receio do torcedor rubro-negro é exatamente isso. Quando a coisa ficar séria, o Flamengo não ter a confirmação aí, mesmo o futebol nunca sendo algo 100% confirmado, mas o torcedor tem esse receio sim, da equipe não dar essa garantia de um grande jogo, de uma grande vitória. Por exemplo, tu pega uma equipe, temos várias equipes, principalmente as brasileiras, né, na Libertadores da América. Suponhamos que o Flamengo pegue o São Paulo, por exemplo, numa fase eliminatória. Aí você joga no Maracanã, você faz 1-0 e você fica tocando bola. O torcedor vai falar, caramba, chegar no Morumbi eu não sei o que pode acontecer. Agora, quando a equipe está apresentando um grande futebol, está sendo incisiva, está sendo maçante ali no jogo, o torcedor fica mais tranquilo. Não, pô, ganhamos de 1-0, mas jogamos muito, pressionamos, chega lá, vamos jogar do mesmo modo. Não é essa garantia que o torcedor rubro-negro tem no momento. E passando até a agenda do Flamengo aqui, o Flamengo enfrenta no próximo final de semana a equipe do Bragantino, lá em Bragança Paulista. É um jogo que certamente será bastante difícil, já que o Bragantino é uma das equipes ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E depois o Flamengo enfrenta a equipe do Palestino pela Libertadores da América, um jogo que o Flamengo precisa, mesmo fora de casa, vencer de todo modo. Caso não vença, pode sim se complicar no campeonato, na Libertadores. Aqui, ó, site da ESPN, Flamengo e Bragantino, sábado dia 4, 18h30. Flamengo e Palestino na terça-feira, às 21 horas. E depois Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Bolívar pela Libertadores, Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, esses são os próximos 5 jogos do Flamengo. Repetindo aqui para a galera, Bragantino no próximo final de semana, depois Palestino pela Libertadores, Corinthians pelo Brasileirão, Bolívar pela Libertadores e o Vasco da Gama no Clássico no Maracanã. Então fica aqui a nossa torcida para resultados e performance melhor do Mengão. Vamos falar de Botafogo? Nós não podemos aqui deixar de falar das equipes cariocas nesse giro do resenha, nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de maio. Botafogo que está aí no estado de êxtase, muitos torcedores rivais ao Glorioso estão dizendo de forma maldosa que é a segunda temporada do Elefante em cima da árvore. A linha editorial do Resenha não concorda com isso. Ó. Tem os 4 escudos aqui, os 4 quadros, né, do futebol carioca. O Resenha é um canal que abraça o Rio de Janeiro, mas tem torcedor dizendo aí que o Elefante subiu na árvore de novo, fazendo uma brincadeira, uma gozação com a temporada passada do Glorioso. Lembrando que em 2020 o Botafogo estava praticamente para falir, e com a chegada de John Textor, ou Testor, como diria Cajuru, o Botafogo vem sim fazendo grandes apresentações dentro da proporção esperada para um clube que há pouco tempo não brigava na primeira folha ali, né, na primeira parte da tabela do Brasileirão. Logo no primeiro ano de SAF, em 2022, a equipe brigou até o final por uma vaga na Libertadores, perdendo essa vaga para o Furacão, jogando lá na Baixada, na Arena. Ano passado ficou muito bem aí no Brasileirão, apesar dos torcedores quererem, né, o título, mas não foi possível. Mas a campanha final foi excelente do Botafogo. E esse ano, mais uma vez, perdeu do Cruzeiro, primeiro jogo. Depois já soma aí 3 vitórias, Atlético Goianiense, Juventude e Flamengo. Na Libertadores começou mal, vem se recuperando. E hoje enfrenta, já até recebi a mensagem de Xande Trindade com uma breve análise que a gente vai colocar no Reels aqui no Instagram e nas outras redes sociais, de Botafogo e Vitória.
O jogo é no Engenhão. Eu espero que o torcedor alvinegro abrace o jogo, salvo engano. É às 19 horas, um excelente horário. No mínimo 30 mil torcedores do Botafogo no Engenhão. No Nilton, como os torcedores gloriosos, né, gostam de que chame, né, o seu estádio, uma homenagem a Nilton Santos. No mínimo 30 mil, hein, galera? 30 mil torcedores do Botafogo no Nilton Santos para um jogo que não é o Brasileirão, não é um jogo que você pode recuperar depois. É um jogo muito importante. O Botafogo persegue aí a Copa do Brasil já há muitos anos. Fato é que em 99 chegou à final contra o Juventude, para um estádio para mais de 100 mil pessoas. No segundo jogo não conseguiu vencer, empate em 0-0. O título foi para o Juventude de Caxias do Sul. E em 2007 teve toda aquela polêmica contra o Figueirense, com a querida bandeirinha Ana Paula. Os torcedores gloriosos detestam. Então é um tipo de campeonato que o Botafogo ainda não tem e está em busca. E hoje é um jogo muito importante. O Vitória é time de Série A. O Vitória é campeão baiano, apesar de não estar muito bem nesse início, né, de Brasileirão. Salvo engano, o Vitória está na zona de rebaixamento. Posso até confirmar aqui para a gente com a tabela. Mas o jogo hoje é sim para o Botafogo fazer resultado, tentar vencer pelo placar aí mínimo de pelo menos 2-0 para levar uma boa vantagem contra o Vitória, que mesmo não começando bem esses primeiros jogos do Brasileirão, é uma equipe sim que não é uma equipe fraca não, é uma equipe que o Botafogo tem que prestar bastante atenção. Vitória está na 18ª posição, com apenas um ponto conquistado nesses 4 primeiros jogos, mas é a Copa do Brasil, é outro campeonato, não é o líder do Brasileirão contra o 18º lugar, não. Copa do Brasil é outro torneio. Se cochilar hoje no Nilton, pode ter sim problemas para o próximo jogo, no Barradão. Pode ter sim problemas, porque lá a torcida abraça, a torcida nordestina, ela abraça por demais as suas equipes, e não pense o Botafogo que vai ter vida fácil contra o Vitória nesses 180 minutos da Copa do Brasil. Por isso é muito importante pegar a boa fase e procurar fazer um placar interessante hoje no Nilton Santos. Botafogo que volta a campo no domingo, às 18h30, procurando defender a sua liderança contra o Bahia. Então é uma semana de axé, é uma semana de muita comida baiana para o Botafogo. Joga contra o Vitória hoje e no domingo contra o Bahia de Rogério Ceni, que também é uma equipe bastante organizada. Bahia que venceu o Criciúma jogando pela Copa do Brasil essa semana, mostrando que o Criciúma realmente venceu o Vasco, empatou com o Galo dentro da arena do Galo, e não é uma equipe fraca não, hein? O Criciúma, vamos ficar atento aí, que pode sim, por que não, dar um certo trabalho na temporada. Vamos de Fluminense? Fluminense que foi goleado pelo Corinthians no último final de semana, levou um saco de 3-0 de um Corinthians que estava sendo tido aí como uma equipe fraca, né? Os bolões da vida colocavam o Fluminense como favorito. Eu mesmo fiz uma fezinha no bolão do Resenha no Fluminense, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians atropelou pelo placar de 3-0, deixando o torcedor, ou parte do torcedor tricolor, com muita chateação com o Fernando Diniz. Alguns canais, alguns jornalistas, inclusive até colocando, pelo fato do Fluminense não ter estreado ainda em 2024, a equipe que é campeã da Libertadores, a equipe que é campeã da Recopa, não fez, a verdade é que não fez nenhum grande jogo, a LDU bastante sensível, mas o Fluminense foi sim campeão da Recopa. Mas bola mesmo esse ano, até agora, a equipe do Fluminense não apresentou. Então, muitos torcedores cobrando aí melhores atuações do Clube das Laranjeiras, que se viu aí metido em polêmica com o senhor JK, que inclusive o Fluminense afastou por tempo indeterminado, havia sido reintegrado, mas tornou a aborrecer a diretoria tricolor, não só a diretoria como o elenco e a comissão técnica, que não estão nem um pouco
satisfeitas, né, com algumas atitudes de JK. Mas ontem, jogando contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Fluminense se recuperou muito bem, venceu pelo placar de 2-0, fez valer o tamanho, né, da camisa tricolor, o campeão da América, venceu o jogo e vem para o Rio de Janeiro, né, para o próximo duelo pela Copa do Brasil, com uma tranquilidade bastante interessante, deixando meu parceiro Bruno Calhau, que é cronista do Fluminense aqui no Resenha, deixando meu parceiro Rafa Velasco bastante tranquilo, bastante feliz. Mas no próximo final de semana, mais precisamente no sábado, às 16 horas, no Maracanã, o jogo bom para a família, esse horário. Eu não sei como vai estar a temperatura aqui no Rio para o sábado, mas por ser mês de maio, né, apesar de que estamos vivendo um clima quente aqui, uma onda de calor, mas é provável que nós tenhamos uma temperatura bastante amena, né, nessa faixa, né, de horário, de 4 horas da tarde. É um jogo muito importante para o torcedor tricolor aparecer no Maraca, 30, 40 mil, é o que eu espero. Né? O Fluminense não vem motivando seus torcedores, não vem levando muita gente ao Maracanã, lembrando que é o campeão da Libertadores. Esperávamos aí, pelo menos eu, que o Fluminense tivesse uma média de pelo menos 50 mil pessoas no Brasileirão nesses primeiros jogos de mando de campo da sua equipe. A torcida tem muito que comemorar, foram 2 títulos importantíssimos, títulos internacionais, foram 2 campeonatos cariocas contra o maior rival nos anos passados. Então o torcedor tricolor tem muito que comemorar e deveria sim estar indo mais ao Maracanã, indo em uma quantidade maior ao Maracanã. Fato é que também o valor dos ingressos nem sempre ajuda o torcedor, e a maioria dos torcedores vivem com uma renda baixa que não dá para pagar, né, acima de R$60 no ingresso, R$100 no ingresso, R$200 no ingresso. É uma loucura realmente esse novo normal do futebol brasileiro, né? Saudade da época que pagava-se R$10 no ingresso, R$20 aí no máximo no ingresso. Bom, o Fluminense vem a campo no próximo final de semana contra o Atlético Mineiro, uma equipe muito forte, para muitos a melhor equipe em performance da temporada no futebol nacional. E o Fluminense joga no Maracanã e é um jogo para a torcida jogar junto, é um jogo para o time estar bastante atento. O Diniz gosta de propor jogo, gosta muito de posse de bola, e o Galo é uma equipe também que gosta de propor jogo, gosta de posse de bola e, ao meu ver, é até mais incisiva que o Fluminense. Então, sai aqui para vocês verem, o escudo do Flu. O Fluminense precisa estar muito atento, que não é qualquer jogo não, hein? É jogo realmente para quem tiver a disponibilidade parar para assistir, porque vai ser um jogão de bola. Tá aí para você o Giro Tricolor. Então vamos encerrar com o Vasco da Gama. O Vasco que no último final de semana havia sido massacrado. O massacre da Serra Elétrica passou por São Januário. 4-0 Criciúma. Demissão ou pedido de demissão de Dom Ramon. Ficou esse impasse, né? Segundo o clube, ele entrou dizendo que não continuaria no vestiário. Aí foi feita ali de uma forma precoce uma postagem em rede social. Depois, o Ramon Dias e o Emiliano Dias disse, né, através de uma rápida, não vou nem dizer que foi uma entrevista, né, foi apenas um pronunciamento, dizendo que ele nunca havia disputado nas zonas de baixo a sua carreira, nem tampouco havia sido dispensado por rede social. Há uns dias eu estava acompanhando uma resenha administrativa, já que essa é a minha área de atuação, e um jornalista falava, né, que a empresa normalmente ela não deixa um funcionário que foi dispensado falar ou ter acesso aos e-mails ou à rede de comunicação da empresa justamente por isso. Então talvez foram 2 erros aí. O primeiro, não fazer essa demissão, essa saída de uma forma correta, e também não ter feito esse pós-saída, né? Já que foi na rede social falar que ele não fazia mais parte, deixar ele falar daria a ele o direito de falar alguma coisa que poderia ele colocar em questionamento o que realmente aconteceu. O fato é que na verdade na segunda-feira, o senhor do Vasco, Lúcio Barbosa, confirmou a demissão de Ramon, a saída de Ramon,
e fala-se até que Ramon exigirá a multa rescisória, mas isso aí é um assunto para a área jurídica do Vasco da Gama. Bom, aí começa as especulações sobre sondagens. Fábio Carille, Felipão, qual outro treinador poderia assumir o Vasco e fazer um trabalho razoável? Sobre o Fábio Carille, a princípio falaram que ele prefere ficar no Santos, mas isso é tudo especulação. Aí gera o questionamento. É melhor ficar na Série B no Santos, com uma equipe mais madura, uma equipe que chegou até a final, né, do Campeonato Paulista, fez uma campanha bastante interessante, que tem uma condição, entre aspas, já que não é o lugar do Santos estar na Série B, mas de fazer uma Série B mais tranquila, fazendo ali bem o seu mando de campo, beliscando os pontos fora de casa e conseguir um acesso, entrar até para a história do Santos. Não é o que o torcedor santista esperava, né, cair para uma Série B, mas agora o que o torcedor santista espera sim é voltar para a Série A. Ou melhor, assumir uma bronca dessa que é treinar o Vasco da Gama, uma equipe que teoricamente paga em dia, paga salários altos, já que tem a 777 como mecenas aí, né, mantenedor das dívidas do Vasco. Mas o problema todo é que a pressão que é trabalhar aqui no Vasco da Gama, já que a torcida já não suporta mais tanta humilhação, tanta vergonha, e a gota d'água, as últimas pelo menos, foi a eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e principalmente a goleada vexatória sofrida para o Criciúma dentro de São Januário. E isso mexeu muito aí com o torcedor. Tivemos até um grupo, né, de torcedores organizados que foram até o CT do Vasco, conversando ali de uma forma amistosa com os jogadores. Muita dúvida, né, da galera que cobre o Vasco sobre se isso é bom ou ruim. Fato é que o camarada, né, o responsável ali, a voz padrão ali da torcida, o porta-voz, né, como diria o outro, ele falou palavras duras, porém bastante verdadeiras. Quem do elenco do Vasco hoje, talvez Léo Jardim, né, por ser um grande goleiro, paredão do Vasco, jogaria num elenco aí do top 3, top 5 do futebol brasileiro. Nos demais, talvez o Piton poderia brigar ali por alguma coisa, mas nos demais a galera tem sim que abraçar demais, ó. O Vasco da Gama, a Cruz de Malta tá ali, e abraçar com isso essa oportunidade, salário pago em dia, torcedor sempre lotando São Januário, torcedor sempre indo em massa nos jogos de grande expressão no Maracanã. Então, ó, galera, ficar atento aí, vamos sujar a bundinha aí de terra nos jogos, dar o sangue, sair com a camisa suada e representar com todo respeito e muita dedicação a camisa do Gigante da Colina. Ramon foi embora, não se sabe quem será o novo treinador do Vasco. O que nós sabemos é que o Vasco jogou ontem contra o Fortaleza, um jogo muito difícil. Fortaleza é o atual vice-campeão da Copa Sul-Americana. Fortaleza, na semana passada, massacrou o Boca Juniors jogando em casa pelo placar de 4-2. Fortaleza vem sempre ali no top 10 do Brasileirão. Fato ex que o Vasco é totalmente contrário. O Vasco não consegue sequer vencer uma equipe de Série D no Campeonato Carioca. O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu com 120 mil pessoas, né, uma média de 60 mil por jogo no Maracanã, e não teve culhão, não teve disposição de vencer o Nova Iguaçu. Então, o momento, por mais triste que o torcedor vascaíno possa ficar, é que o favoritismo era assim do Fortaleza. E como disse Juca Kfouri no seu blog, no UOL, só Deus sabe como o Vasco saiu vivo da Arena Castelão com seu gramado horrível. Isso aí é um fato que precisa ser revisto pela CBF e também pela Conmebol, já que o Fortaleza joga Sul-Americano. Mas na verdade não é nem Deus sabe, né? Quem sabe é o Léo Jardim, porque o Léo Jardim fechou o gol garantindo ali aquele empate. Agora, o torcedor vascaíno há de concordar comigo, hein? Vai respirar, vai dar aleluias pelo fato de ter voltado vivo, mas São Januário hoje, né, já foi um lugar de certeza da vitória. O Vasco fazia campeonatos horríveis há alguns anos, mas sempre vencia em São Januário. Eu lembro que, salvo engano, em 2004,
O Vasco escapou na última rodada, batendo o Furacão de Washington. Furacão que seria campeão, e o Eurico fez aquela pressão ali que só quem comemora título em São Januário é o Vasco. O Vasco escapou, porque o Vasco escapava vencendo bem em casa. Até ano passado mesmo, né, o Vasco fez uma campanha boa jogando sob o seu mando. Tivemos ali alguns jogos ruins, como contra o Internacional, no segundo turno, contra o Corinthians. Também no primeiro turno, salvo engano, perdemos do Bahia, no Maraca, do Goiás, me parece também. Mas normalmente o Vasco, jogando em casa, ele bate os seus adversários. E é isso que o torcedor vascaíno precisa, é isso que os jogadores precisam compreender. Hoje o Vasco está por uma vitória simples, que não é tão simples hoje em dia, de vencer o Fortaleza daqui a alguns dias e se classificar para a próxima fase. Isso daria um respiro, isso daria sim um alento para o torcedor. Fato é que o Vasco está assim muito vivo na Copa do Brasil, muito graças ao paredão da colina chamado Léo Jardim. Mas essa semana, né, depois dessa derrota vexatória para o Criciúma, é uma semana muito decisiva, porque ontem foi o primeiro desafio, muito difícil por sinal, mas que foi rompido aí com sucesso. Não perdemos, estamos bem, podemos vencer o Fortaleza em casa e vencer, né, avançar na Copa do Brasil. Mas o final de semana o couro come, porque o Vasco enfrenta nada mais, nada menos do que o Furacão na Arena da Baixada, o Furacão do Cuca, o Furacão que costuma garantir ali em torno de 70% a 80% dos pontos do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. Então vai ser um desafio muito grande. Eu recebi alguns materiais aqui, né, de torcedores do Vasco, falando que o treinador ontem arriscou demais, o time estava muito espaçado, o time estava muito aberto ali no meio-campo, e isso é uma das razões principais para o jogo do próximo final de semana. Meu querido treinador vascaíno, interino no cargo, tem que fechar esse time, porque ontem foi muito em conta do Léo Jardim. Muito em conta do Léo Jardim. Se o Vasco não tivesse um goleiro tão bom como o Léo Jardim, possivelmente o Vasco estaria eliminado já no primeiro jogo. O Fortaleza jogou sim para 2-3-0 ontem. E a gente volta vivo por conta do nosso goleiro. Tem até a manchete do jornal O Dia aqui, ó. Michael valoriza Rafael Paiva. O Vasco tem sim um treinador, e realmente é o que o Michael tem que fazer como um dos líderes do elenco. O Rafael Paiva é o treinador, porque é o que escalou e dirigiu a equipe. Mas, Rafael Paiva, se liguem, vamos fechar esse time contra o Furacão no próximo domingo, jogo da família, às 16 horas, na Arena da Baixada. Galera, foi só isso por hoje. Tamo junto. Sigam aí o Resenha, dê essa moral, compartilhe a live e até a próxima. Encontro com todos vocês e tamo junto.